Meus queridos, vamos dar continuidade? Pois bem, só um pequeno alinhamento dos assuntos. Nós vamos estar encerrando agora de manhã, quer dizer, talvez à noite a gente ainda continue com outro aspecto, mas o reset, ele é muito necessário para a nossa vida. Quando eu ministrei esse seminário na minha igreja, em alguns momentos passou pela minha mente: será que é necessário, com tantos anos, tanto tempo caminhando com as pessoas, nós temos um trabalho na nossa igreja chamado Terapia de Casais, toda quarta-feira, e a gente senta com todos os casais que precisam de ajuda e nós tratamos de assuntos específicos toda quarta-feira. Então a gente se reúne, a gente coloca um assunto, e esse assunto a gente vai discutindo ele até esgotar, e cada casal tem direito de fazer perguntas, cada casal tem direito de colocar as suas dúvidas, fazer seus comentários, e a gente se depara com coisas, com situações que você fala assim, é imaginável. Quando você fala na vida cristã, você começa a se perguntar: mas é possível isso na vida de pessoas que vivem com Cristo Jesus? Como é possível alguns casais ainda não ter resetado o seu passado? Qual é a chave, qual é o segredo que pode e que existe, que pode mudar todo este aspecto? Então, quando a gente começa a mergulhar nos assuntos, você percebe que muito do que nós compartilhamos desde ontem tem alguns reflexos em nossas vidas e em nosso casamento. Só que precisa essa mudança, e toda mudança ela gera desconforto, toda mudança precisa de uma virada de chave. Só que apenas dando ênfase, sabemos nós que tudo é por Deus, pela graça de Deus, tudo está sob o controle de Deus, mas a atitude de mudança é nossa. Somos nós que precisamos virar a chave que vai mudar a nossa vida e a nossa história. Como eu disse ontem, às vezes nós transferimos para Deus algumas responsabilidades que não tem nada a ver com a sua participação direta, porque Deus já ensinou, Deus já mostrou. As Escrituras é a bússola principal, a regra que nós podemos tirar todo tipo de conhecimento para vivermos e sermos felizes. Mas a quem compete? Compete a nós. E qual é a chave? A atitude. A primeira chave que eu quero entender é sobre a atitude. Porque não adianta eu pedir a Deus as coisas, não adianta eu pedir para Deus para o meu marido ou minha mulher mudar, mas eu também não ter a atitude compatível com aquilo que eu preciso. Então, se eu quero uma mudança da minha esposa ou do meu marido em aspecto X do nosso casamento, do nosso relacionamento, eu tenho que entender que eu preciso facilitar, eu preciso criar alguma metodologia, algum pensamento capaz de favorecer o meu cônjuge para essa mudança. E essa chave é minha. Só que essa chave é a atitude. Que tipo de atitude? Quando nós pensamos que o homem ou a mulher precisam ter atitude ou atitudes para com o outro, a impressão que nós temos é de impor. E na verdade, a atitude é a mudança em nós. Só que é um posicionamento. E esse posicionamento gera desconforto, porque o que acontece? Eu tenho que abrir mão dos meus direitos, dos meus conceitos, numa linguagem mais comum, eu tenho que abrir mão das minhas razões para favorecer o outro. Só que eu não estou favorecendo algum estranho, eu estou favorecendo alguém que faz parte da minha vida, do meu respirar, do meu ser e do meu viver. É impossível que eu, ao ceder para minha esposa ou para o meu marido, eu não saia ganhando. Há uma reciprocidade nessa minha atitude, porque da forma como eu falo, como eu trato, como
eu tenho o meu relacionamento assim é recíproco. E é óbvio que no início eu preciso ter muita convicção das minhas atitudes, porque não quer dizer que nós vivemos em passe mágica. Até Deus, Ele não faz uma obra em nossa vida sem antes preparar todas as coisas. Existem milagres, mas existem fatores das nossas vidas que precisam de um processo. E a mudança no nosso casamento não é às vezes sair daqui, chegar em casa e dizer só, mudou tudo. Mudamos, mas tem um processo. A segunda chave, que é o processo, é que todo processo é doloroso, ou dolorido, ou dói. Porque mudança é mudar o nosso temperamento. Na verdade, o temperamento não muda, mas é controlar o meu temperamento, mudar o meu caráter, fazer uma reciclagem no meu comportamento. Então tudo isso é algo que depende muito da minha atitude, o que eu quero para o meu casamento. Então nas nossas conversas a gente começa a perceber que todo mundo quer, mas a gente quer do outro. E a gente tem uma mania cultural e até religiosa, cristã, que a pessoa tem que mudar para nós mudarmos. E somos nós que mudamos para conquistar. E se eu quero que a minha mulher mude, muda eu. Se eu quero que o meu marido mude, mude eu. Porque da maneira que eu mudo, eu vou ter a reciprocidade daquilo que sou. A outra chave, muito interessante, é que no casamento precisa de uma cura. E o antídoto para a cura chama-se perdão, que é a chave principal de toda mudança, de todo reset. Porque o perdão não é uma palavra romântica. Eu talvez vou quebrar alguns protocolos aqui, talvez se não entender a gente pode discutir depois, mas eu vou dar um parecer segundo a minha tese, é que perdão não é romântico. Às vezes a gente pensa que dizer para o marido, me perdoe ou eu te perdoo, parece ser romântico, parece ser assim, poético, e não é. Não existe perdão sem sacrifício. O perdão é abrir mão dos seus direitos em favor de quem não tem razão. A nós cristãos, a maioria, a gente sempre quando fala de perdão, nós fazemos uma ligação direta com Jesus Cristo e sabemos que Ele é o exemplo de perdão, mas o perdão dele para conosco na sua própria vida. Então, quando nós falamos perdoar a minha esposa, perdoar o meu marido, é abrir mão da minha própria vida em favor dele ou dela. E talvez esse valor de o abrir mão da sua própria vida, eu não estou dizendo no sentido que você tem que morrer, mas abrir mão da sua vida em comum e dizer, eu não vou viver a minha vida, mas vou viver a sua. Esse perdão que vira esse reset, que elimina todo o passado para uma nova história, é porque eu abri mão da minha vida, dos meus direitos de conceito até aqui, e eu dei um outro passo. Mas aí vem todo esse processo. Nesse perdão do reset, para o reset, vem todo, vai ter que derrubar um monte de barreiras que nós construímos nos lombos da vida. Nós vamos ter que apagar marcas que nos causaram, que o nosso cônjuge nos causou. Nós vamos ter que apagar feridas, curar feridas que estão abertas no nosso casamento, que está desde o início. Rejeição, mentiras, grosserias, dores profundas da alma,
por palavras, causadas por palavras ou até por atitudes físicas, por agressões físicas, por abusos sexuais, como nós falamos ontem, por humilhação, algo que foi arrancado de nós como direito de vida, porque muitas pessoas são tolhidas no casamento, não pode isso, não pode aquilo, você não vai na casa da mãe, você não vai. O esplendor da escrava que eu falei ontem, e do escravo, tem muitas pessoas que vivem escravizadas da mãe, do pai, ou do marido, ou da mulher, não pode mais nada, e isso é horrível, é terrível, é destruidor. Esse perdão é derramar sangue em favor de alguém, ainda que isso fosse alguns estágios humilhantes. Mas eu te dou uma chave que ser humilde não é ser humilhado, é ter a qualidade de Jesus. E ter essa qualidade é você fazer com que o teu cônjuge seja melhor do que você. É reconhecer isso. Só que nos dias isso é roubado, é tirado. E talvez nós olhamos para o nosso cônjuge e depois do casamento é que a gente vai ver os seus defeitos, os seus. Antes de casar, até o dia da cerimônia, ainda é um tempo de conhecimento, mas você só vai conhecer o teu cônjuge mesmo de verdade a partir de 1 ano, 2 anos, até os 5 anos. É uma fase de conhecimento, e depois dos 5 anos é fase de descobrimento. E como disse ontem, a vida inteira você vai estar descobrindo nos sentimentos do teu cônjuge as suas maneiras de ser, e você vai ter que ter essa mesma compreensão de perdoar até morrer. E aí, nesse contexto, você vai ter que sempre estar abrindo mão de você. E aí você pode pensar, mas eu nunca vou colocar a minha situação, vai. Só que aqui eu vou abrir um outro laço. Se você, olha, pense bem comigo, se você está sendo inteligente e perceber que a pessoa que está no teu nível, então estenda a mão e traz ela para o seu lado. Lembra de ontem do texto que eu falei de Eclesiastes? É melhor serem 2 do que um só, porque se vier a cair o outro, você tem que trazer a tua mulher do teu nível. Você tem que trazer o teu marido do teu nível. Do que? De inteligência, de raciocínio, de pensamento, de sonhos e projetos. E para eu trazer a minha mulher nesse meu nível, eu tenho que abrir mão de mim. Eu posso ser mais inteligente do que meu marido, eu posso ser mais espiritual do que o meu marido, eu posso ser melhor do que a minha esposa, não importa no contexto, estou dizendo no sentido de altivez, eu estou falando no sentido de conhecimento, de conhecimento de mundo, de vida, e a minha mulher, o meu marido não me acompanha nesse raciocínio, não é desprezando, impondo, rejeitando que eu a ajudo, não, é eu estendendo ela, ou erguendo ela ao meu nível. Eu me lembro que quando eu fui fazer uma faculdade de letras, eu falei para minha esposa, você vai vir comigo. Aí ela falou assim, não, é certo, aí, né? Porque isso, não, você vai estudar comigo. E eu, não, você vai estudar comigo. E eu não obriguei, mas eu ativei, eu motivei tanto ela que ela foi fazer faculdade comigo. Agora eu sou diretor de um seminário teológico. E eu falei para ela, você vai estar comigo. Aí ela, não, mas eu não preciso ser teólogo. Eu falei, precisa, você tem que estar no meu livro, então vem comigo. E aí ela está estudando comigo, ela é minha aluna, nossa, eu chique pra caramba, né? Só que é ela que manda de mim. Eu sou professora que manda de mim. Mas eu tenho que arrastar minha mulher, ela tem que vir comigo. Aí ela, para não ficar por baixo, que ela não dá mole, falou, agora você vai fazer outra pós-graduação. Aí eu estou na roça, né? Aí eu estou estudando de novo, voltei a estudar, voltei para a faculdade, estou fazendo uma pós-graduação em neuropsicologia, e aí você imagina a pegada bruta, e sabe quem me motiva? É ela todo dia. Porque nós queremos que a mulher e o marido, nós andemos na mesma igualdade, mas eu tenho que abrir mão de algo de mim, motivar aquele, o outro,
para que Ele me acompanhe na minha mente e no meu raciocínio. Então muitas vezes nós vivemos o casamento, lembra do comodismo que é o matador de casamento? É que nós achamos assim: eu casei, nós já temos uma casa para morar, um carro para andar, eu tenho um bom emprego, a gente tem uma estabilidade, pronto, estamos vivendo, somos felizes. Não. Põe na tua cabeça, o que você tem nessa estabilidade já é fruto de um relacionamento. Relacionamento, ele necessita crescer. Casal precisa crescer. Eu tenho alunos de todas as faixas etárias de idade. Eu tenho alunos de 16 anos até 80 anos. E eu vejo que as mulheres têm ativado o coração desses homens, os homens têm ativado o coração dessas mulheres. Por quê? Porque abriram mão de qualquer orgulho pessoal, qualquer altivez para ter o seu cônjuge no seu mesmo patamar. Não vou entrar em detalhes que talvez alguns não queiram. Ninguém vai obrigar ninguém. Mas quando eu entendo que o reset é necessário, eu tenho que apagar o passado, porque só vê o futuro quem tira os olhos do passado. Só vê luz quem sai da escuridão. Só vê o horizonte quem sai da caverna. E muitas vezes as pessoas não saem dessa escuridão, dessa caverna, não é porque não querem, é porque elas precisam de apoio e de força. E não adianta pedir para os outros. Você e eu temos a incumbência bíblica de ajudar o outro. O reset, o perdão, ele elimina as consequências. E por que o perdão elimina as consequências em muito estágio? Porque envolve duas coisas, duas áreas profundas. O perdão envolve todo o nosso sentimento, todo o aspecto psicossomático, todas as ideias de inteligência e todo um plano de Deus. Perdão não é humano, perdão ele é espiritual, ele tem dois cunhos profundos. Um de consciência literal e outro de espiritual literal. Eu nunca vou entender o que é perdão se eu não tiver uma consciência convicta da minha atitude. Eu não vou ter conhecimento de perdão se eu não tenho conhecimento profundo do que é o perdão de Deus para comigo. Quem nunca experimentou o perdão não entende o perdão de Deus. Ele olha para o perdão de Jesus e parece que é um passe de mágica que a gente recebe, estamos assim, ele está perdoado e acabou. Parece que nós não temos que cuidar de viver sob essa graça, esse perdão, esse amor. Parece que é um pacote completo. Você já viu aquele tipo de pessoa que acha que eu fui perdoado, agora eu não preciso me preocupar mais não, eu vou viver minha vida? Não, o perdão é uma questão de consciência. Eu fui perdoado, mas eu preciso permanecer nesse nível, esse padrão de vida. E se eu quero o perdão de Jesus, e se eu quero o perdão de Deus em tudo que eu faço, as pazes de errado, eu também quero o perdão da minha esposa, do meu marido, dos meus erros, das minhas faltas. Quem nunca experimentou perdão não sabe perdoar. Quem nunca experimentou perdão tem dificuldade de perdoar. Quem nunca entendeu o que é perdão na sua vida é uma das piores barreiras que me enfrenta. Porque perdoar é dizer: você tem mais direito do que eu, você é mais precioso do que eu, e por causa do meu perdão, do teu perdão, eu vou curar as minhas feridas, as minhas dores, as minhas mágoas, os meus ressentimentos, as coisas dos meus passados, porque o teu perdão é capaz de fazer isso comigo. É romântico dizer que
que o perdão é deixar o passado, esquecer o passado. Não, mentira. Olha eu quebrando tudo. O perdão de Deus, o nosso perdão, não é esquecer, porque Deus não faz lavagem cerebral. O perdão é eu anular os sentimentos que me doem, mesmo que foi você que causou em mim. Porque você vai viver com a tua mulher e com o teu marido. Quem te ofendeu? Tua mulher. Quem te ofendeu? O teu marido. Você vai matar? Você vai largar? Não. Você vai perdoar e olhar para ele e dizer assim: eu não te condeno mais pelo que você me fez. Você não vai ter uma lavagem cerebral. Eu sei as mágoas que eu causei para minha esposa. Ela sabe. Eu sei as mágoas que ela me causou nessa caminhada de 43 anos. Só que o perdão que Deus me deu, eu entendi que eu tenho que transferir na mesma medida para ela. E também, abre aspas, eu nunca fui santo. A minha vida antes de conhecer Jesus, eu já falei isso de culto aqui na igreja, se tiver um homem indigno, aspas, se tivesse um homem indigno de ter Deus, viver Deus, pregar o Evangelho, este seria eu. Eu costumo dizer, uma coisa séria, é que se fosse olhar para quem eu fui, jamais vocês teriam coragem de ficar aqui desde ontem que eu vim. Só que aí eu conheci Jesus, Ele perdoou os meus pecados, não há mais condenação sobre mim, porque a Bíblia fala: não há mais condenação para os que vivem em Cristo Jesus. Eu entendi que sou nova criatura, eu entendi que Deus mudou meus planos, mas Deus não me tirou do mundo, eu continuo no mundo, eu vivo neste mundo, mas não sou deste mundo, e eu preciso viver o plano e o perdão de Deus todos os dias da minha vida. E eu sei que cada vez que eu cometo um erro com a minha esposa ou com algo ou alguém, imediatamente eu corro pedir perdão, e o Espírito de Deus me convence imediato. E porque eu não posso liberar isso que está em mim para a vida da minha esposa? E por que ela não pode liberar para a minha vida? Então a questão de inteligência, de consciência, tem muitas vezes que nós mistificamos tanto isso, que falamos assim: está perdoado, mas não tem uma consciência convencedora. Estou te liberando de qualquer acusação ou problema que você praticou contra mim. Reserva é perdoar, sem cobrar, sem exigir. Quando eu perdoo, eu reservo. Não tem mais como recuperar o que passou. Eu posso até lembrar, mas os sentimentos de dores, aquilo que acusa, aquilo que tem valor, que faz eu ser escravo, não existe mais. E é isso que está faltando em muitos casamentos. E eu afirmo para vocês ser meio errado: tem muitas pessoas que não têm vida com Deus porque ainda continuam amarrados por falta de perdão do marido, por falta de perdão da esposa. E enquanto não houver uma liberação desses sentimentos sobre o cônjuge, não haverá uma libertação para que o cônjuge tenha liberdade de estar com Deus. Afirmo para todos, sem medo de errar: é impossível eu ter comunhão com Deus amarrado com ele espiritual, com a minha esposa ou com o meu marido. Esse dia eu estava falando para a minha liderança: nós nunca vamos chegar ao nível espiritual que Jesus quer que cheguemos se nós estivermos travados com as coisas humanas, com as coisas que prendem nossos sentimentos. Fala para mim quem é a mulher que tem liberdade de orar a Deus se sentindo acusada do marido. Fale para mim, prove para mim. Quem é que tem a alegria de subir no altar, ou ministrar, ou participar de qualquer reunião? Eu sei quando dói, quando alguém diz assim: ora aí, irmã fulana. Antes dela falar senhora, vem primeiro aquela acusação: caramba, meu marido, minha mulher
São situações que nos amarram. É aí que entra o reset, perdoa, liberta. Faz. Você quer uma mulher de Deus? Libera ela no reino espiritual. Quer um homem de Deus? Libera ele no reino espiritual. E quem faz isso não é Deus. Quem faz isso somos nós. Ninguém conhece o teu marido, ninguém conhece a tua mulher tanto quanto você. Quem aqui não conhece o coração da sua mulher? Se não conhece, você está perdendo tempo. Eu não falo tão literal, né? Mas com muito peso. Se eu não conheço o coração da minha mulher, dificilmente eu vou conhecer o coração de Deus. A minha esposa diz que me conhece só do jeito que eu abro a porta do carro. Que é isso? Eu falo que ela deve ter uns 500 sentidos. Diz que mulher só tem 5 sentidos. Quem falou isso errou, não é possível. Mulher deve ter uns 10, 15, 20, sei lá quantos sentidos tem. Eu até brinco que Deus tem um quê com mulher, não é possível, porque para o homem ter os 5 sentidos, o homem para ver as coisas tem que virar o pescoço, tem que tortar o pescoço. O homem para ver o negócio, a mulher tem que mostrar 2, 3 vezes, ele passa, a mulher pergunta, você viu fulano? Não, é que ele é atirador, né? Ele tem os olhos de lince, é para lá. Mulher não, você já viu mulher? Não, as mulheres que podem me questionar, mas vocês são demais da conta. O homem passa em um monte de lugar e a mulher pergunta, você viu? Ele fala, o quê? Hã? Aonde? Quê? Mulher, ela chega, passa reto e pergunta, que cor que era a calça da fulana? Tal cor. E o chinelo dela? Tal cor. E a blusa? Tal cor. Aí o cabelo dela estava enroladinho assim. Ah, basta. Demais, né? Não, eu admirava a minha esposa, quando nós tínhamos nossos filhos bebê, e eu chegava no meu trabalho, eu era representante de uma empresa, e eu trabalhava lá e chegava tarde, cansado, arrebentado. Eu tinha um chefe que ele, olha, se ele se converteu, ele está no céu. Se ele se converteu, aquele lá, eu vou te contar, viu? Olha, rapaz, aquele cara era hiper mega exigente, ele pegava do nosso pé o dia inteiro. Eu chegava em casa cansado, mas ela estava cansada e nós combinávamos, então eu ficava cuidando do neném. E aí era engraçado que eu pegava o menino para colocar no menino, ia lá na cama, que eu começava a cochilar, ela falava, o neném acordou. Eu falava assim, não acordou não, acordou. Mas ele está chorando, mas ele está acordado. Mas como é que você viu nesse escuro, meu amor? Mulher tem um sentido doido. Pode ter 500 crianças, tudo correndo, brincando, gritando. O dela dá um berro, ela define no meio de 500 um berro dela. Não é normal? É normal. Mulher não é normal. Só que essa capacidade, Deus, esse discernimento, essa sensibilidade, ela deve ser canalizada para algo superior no casamento, na vida. Precisamos conhecer o coração da nossa mulher, precisamos conhecer o coração do nosso marido. Vou dar ênfase isso aí propositalmente, o que eu vou falar, que eu falei ontem. Queridas e amadas mulheres, nada contra as mulheres. Só que as mulheres, poeticamente foi dito que a mulher é sensível, é isso, aquilo, outro, que as mulheres, elas são mais sentimentais. Eu quero te dizer que o homem também é. Eu falei isso ontem, quero repetir hoje. Homem não é brucutu não, agora existe alguns assim. Eu ia falar uma besteira, minha mulher falou, você cuidado com o que você vai falar hoje. Ela disse que eu peguei muito pesado ontem, mas às vezes não levou um choque. Mas assim, puxa vida, homem também tem sensibilidade. Talvez eu seja o mais fraco entre vocês que estão aqui, mas eu choro, eu fico triste, eu fico impactado. Esses dias eu andei muito triste, mas muito mesmo.
Alguém de vocês foi lá me consolar? Algum de vocês entendeu o meu sentimento de ficar chorando? Não entendeu. Ele ia lá chorar comigo. Ele ia lá me abraçar. Então são coisas que você precisa conhecer. Às vezes você está do lado do seu marido e não conhece. Homem também tem sentimento. Homem chora. Homem é quebrantado. Homem se magoa. E às vezes você não percebe porque o comportamento do teu marido está tão estranho. Você desce a lei. E lembra do comparativo que eu falei ontem? É igual o pai, é igual a mãe, puxou para ela, é sangue ruim, pau que nasce todo, e vai. Por aí. Quando na verdade, lembra do abraço de antes? Que diferença que fez? Talvez uma linguagem muda. Uma linguagem do vídeo gesto pode causar uma grande diferença no seu casamento. É o perdão. Tem gente, você sabe que tem dificuldade. Quem nunca ouviu eu te amo e quem nunca ouviu me perdoe tem dificuldade de falar com o seu cônjuge. E eu fico assim impressionado como nós temos dificuldade de dizer para o nosso cônjuge o tempo todo: eu te amo ou me perdoe. Gente, isso não entra no meu coração, isso não entra na minha mente de um homem não pedir perdão para sua mulher, uma mulher não pedir perdão para o seu marido. Prefere sofrer, prefere ver o outro sofrer, prefere prolongar o tempo de sofrimento, porque não fala me perdoe. Para vocês verem como o perdão é tão forte, eu sei que todo mundo já leu, todo mundo já viu, até na nossa oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus ensinou, nós já falamos isso tantas vezes. Mas observe agora no outro aspecto, o tamanho, o nível do perdão. Abra aí em sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 14 em diante. Ouço folhas. Mateus 6, versículo 14 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Versículo 15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. O primeiro aspecto que eu falei até aqui foi consciência. O segundo aspecto é o espiritual. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe a teologia da libertação. Quando a gente olha para a palavra libertação, a gente já pensa em demônios, né? Não. Nem toda libertação são demônios, ou está envolvido com o reino demoníaco. A libertação é quando você entende que ao perdoar a pessoa, ou as pessoas, e principalmente falando de casal, perdoar quem faz parte da minha vida, eu estou envolvendo Deus nessa história. E não tem, escuta isso que eu vou te falar, heresia de São José, mas é real. Não tem como Deus se envolver num casamento que não existe perdão. E aí, repito, alguém aqui casou com um anjo, alguém aqui casou com uma anja, se é que existe. Ninguém casou com anjos. Casou com pessoas que têm defeitos. Mas pensa comigo, Deus entendeu que você é capaz de ajudar o outro a mudar a sua maneira de ser e viver.
E se você é capaz de entender isso, então Deus vai agir na vida dessa pessoa, levá-lo ou levá-la a planos espirituais, lá das coisas divinas, das coisas dos céus, conforme aquilo que eu libero na minha prática do dia a dia. Se eu perdoo, Deus lá aciona, falou, Pai, é isso que eu quero, por causa disso eu vou ter atitude sobre sua vida, eu vou liberar sobre sua vida coisas grandes, e aí vai envolver tudo aquilo que eu falei, prosperidade, vai liberar saúde, alegria, tudo sobre a nossa vida, porque Ele está dizendo, se você perdoar, o Pai vai perdoar também, ou seja, você perdoa, Deus faz igual. Há um alinhamento nisso. Quer envolver Deus no perdão? Tem uma atitude, Ele age. Às vezes eu falo assim, ó Deus, perdoa. Aí Deus fala, tudo bem, eu vou te perdoar, porque se você não perdoa a tua mulher, teu filho, teu pai. Ó Deus, perdoa, mas você não perdoa seu marido, não perdoa seus filhos, você não pede perdão para nada, como você quer que eu libere em cima de você algo que está alinhado com o céu? Então perdão não é uma coisa só da terra, não é uma coisa só de relacionamento, envolve o reino espiritual, envolve Deus. A palavra eu te perdoo, eu estou envolvendo você em todos os aspectos que nós precisamos, ou que teu cônjuge precisa. Isso é dizer, eu elimino o passado para começar uma nova história. É eliminar o que contamina, é quebrar as cadeias que aprisionam, é eliminar as maldições, é assumir o lugar do outro em favor dele, ainda que essa pessoa te ofendeu, mas para que serve o perdão? Ele tem um contexto de misericórdia. Eu libero o perdão para você por um amor, por misericórdia, por aquilo que vale a pena eu sofrer por você, que vale a pena eu pagar por você. Eu amo muito o Salmo 128, já preguei ele aqui, já preguei em todos os lugares. Mas eu só vou ver Deus agir na minha vida quando eu alinho a minha família. Em casa, com muito amor e carinho, leia o Salmo 128, você vai ver que toda prosperidade, toda prosperidade, toda vida espiritual, todo envolvimento de Deus na família é a partir do versículo 4. Porque do versículo 1 ao versículo 4 é alinhamento de casamento, é alinhamento de relacionamento, é alinhamento da vida entre os dois. Do versículo 5 em diante é que vem a prosperidade e a promessa de geração em geração. Pode olhar. Deus só faz as coisas certas quando nós alinhamos o nosso casamento e a nossa vida. Eu aprendi isso. Eu aprendi com o meu pastor. Quando eu cheguei para o meu pastor e falei, pastor, eu não consigo me alinhar na vida espiritual e ministerial. Eu nunca esqueço daquela voz. O meu pastor, quando fala, parece com ele. Ele tem uma voz muito grave. Pastor Elias, quando fala, no lugar da lança. Cada vez que eu ia conversar com o meu pastor, ele falava, parece que vibrava tudo dentro de mim. E eu falei, pastor, qual é o segredo de eu ser um homem segundo o coração de Deus? Ele falou, quando você alinhar o seu casamento com Deus. Não é interessante pensar nisso? Então não queira que Deus se envolva com você se você não estiver envolvido com a sua mulher e com seu marido. Eu me lembro que o meu pastor falou, o dia que você arrumar a sua casa, o dia que você alinhar a sua casa, você vai mudar o seu ministério, a sua vida, mas muda com a tua mulher, muda com os teus filhos. E aqui eu quero trabalhar um pouquinho isso, que é o perdão. Os nossos filhos não são crentes como nós, abro aspas, casos e casos. Mas na maioria os filhos são o que os pais são. Lembra que eu falei ontem do legado? Eles vão herdar o nosso legado. Filhos que não são perdoados têm
dificuldade de perdoar no casamento lá na frente, ou pessoas. Ensine os seus filhos a resetarem as coisas que não servem desde já. Faz com que seus filhos entendam que o amor do Pai nunca morreu e que o perdão do Pai é sempre presente. Lembra que eu falei de filho pródigo? Eu gosto tanto de mexer nisso. Mas o filho pródigo, ele não só se arrependeu porque sentiu vontade de comer as alfarrobas ou a comida dos porcos, mas é porque ele entendeu que tinha uma referência do pai, e a referência do pai nunca morreu no coração do filho pródigo. Quando ele chegou no fundo do poço, ele lembrou que tinha uma referência de pai. E o pai poderia ter, como eu dei exemplo da minha vida, da minha filha que ficou 19 anos longe de casa, o pai do filho pródigo podia ter metido o dedo na cara dele e voltar: aê, seu cara safado, aí ó, você gastou todo o dinheiro, você não vale nada, você não presta, agora que você está aí ó, se arrastando, comendo lavagem, você corre aqui para os meus braços, né? Agora você vem pedir perdão. Ele podia ter falado o que ele bem entendesse, ele tinha toda a razão, tinha ou não tinha? Mas o filho não precisava de mais acusação, o filho precisava de perdão, de reconhecimento do valor que ele tinha. E quando o pai faz aquilo para ele, não está dizendo que ele é melhor, está dizendo: eu nunca perdi o valor que tenho por você. Talvez meu filho está precisando de um perdão, além de palavras, além de pensamento. Lembra que eu falei, eu sou repetitivo propositalmente. Perdão tem atitude, perdão tem que gerar frutos. Perdão que não gera frutos não passa de balela. Por isso eu falei no início, muitas vezes a gente ouve essa palavra perdão romanticamente. A gente ouve falar de perdão de uma forma assim poética, mas perdão não é fácil. Perdão não é poesia, é vida. Perdão é essência. Perdão é divino. Perdão envolve vidas, sacrifícios, choros, lágrimas, e envolve Deus. Quando você fala de perdão, você chora e faz o coração de Deus se mover em favor da tua causa. Quer envolver Deus numa causa na sua vida? Bota a tua mulher no colo e fala: minha esposa, não importa o que você fez, o que importa que nós vamos viver agora, eu te perdoo. Nós temos 43 anos de casados e fazem 33 anos que nós estamos em Cristo. 33 anos completos que estamos em Cristo Jesus. Como eu brinquei ontem com coisa séria, de vez em quando a dona Rosa e eu, a gente tem umas tretas também, porque eu sou muito santo, eu sou tão santo que eu só falta as asas, então eu não brigo. Eu não sou chato, né? Eu sou muito santo. Só que nas nossas discussões, nos nossos problemas, a minha esposa nunca jogou na minha cara, nunca trouxe no presente o que eu fiz de dores para ela no passado, porque não compensa. Sabe o jargão conhecido, brinco, que a gente fala assim: quem gosta de coisa velha é museu. Isso tem que ser uma realidade. Eu também nunca falei para minha esposa, eu nunca joguei no rosto dela coisa do passado, até porque eu não tenho o que falar. As mágoas que a minha esposa me causaram são extremamente relevantes ao que eu fiz com ela. Só que ela nunca falou para mim o que eu fiz no passado. Então a gente nunca brigou por causa disso. Então nós nunca nos sentimos condenados.
Porque o perdão nos liberta tanto que eu converso com a minha esposa com tanta transparência, ida e ela para comigo, porque a gente não tem que se acusar. Até esses dias a gente estava brincando, porque meu celular ou o celular dela, a única coisa que a gente tem lá que tem que fazer uns desenhos para abrir é por causa de uma conta de um banco que nós temos, que existe esse trem. Mas eu nunca tive que esconder da minha esposa no celular, no meu computador, nos meus livros, na minha atitude. Eu viajo para tudo quanto é lugar e volto para casa com a consciência limpa, e também ela. Por isso que eu tenho ciúme. Lembra de hoje que eu falei? Então o reset, ele deve tomar essa atitude. O maior e mais perfeito antídoto da cura de um casamento é o perdão. Queridos, não existe outro antídoto, outro método. Não existe nada mais solucionável que soluciona a nossa vida conjugal do que o perdão. E tirando esses aspectos consciente e espiritual, quem aqui não tem condição de perdoar? Perdoe-me se eu estou sendo ousado. Mas quem não tem condições de perdoar o seu marido e a sua mulher, não tem condições de ter uma vida com Deus. Não estou julgando nem condenando. Estou falando de casais. Como que eu quero ser feliz se eu não libero? Perdão. Não existe outro tipo de cura. O perdão, ele cura. Ficam cicatrizes? Ficam, mas não dói mais. O perdão, ele é tão perfeito que as cicatrizes e as dores, os sangramentos emocionais cessam. Aí alguém pode perguntar, mas e as cicatrizes? Podem continuar as cicatrizes, mas elas não geram mais dores. E é isso que o nosso casamento está precisando. E é isso que precisamos fazer. Resete o teu passado para experimentar o que é novo. Só existe cura se você perdoar. Esse dia nós estávamos trabalhando com um casal que teve uma vida muito deturpada. Ele cometeu o deslize de adultério. E ela, para se vingar, disse: vou pagar com a mesma moeda. E assim foram acabando com tudo, família, filhos. No fundo se amavam, mas por vingança começaram a destruir. Então a gente começou a trabalhar com eles. E acreditem na palavra que eu estou dizendo. Em menos de 6 meses, eles recuperaram a sua vida, recuperaram os seus filhos, recuperaram o seu trabalho, e de uma empresa falida e dividida, e que aparentemente não tinha mais esperança nem no casamento. Eu creio que deve sair de 6 meses, nós estamos no mês de junho, né? É isso mesmo, de 6 a 7 meses vai completar. Eles estão vivendo uma nova vida. E nós tivemos o privilégio de ouvir: nunca vivemos tão felizes na vida. Porque o perdão faz isso. Reseta o passado, cura as feridas e gera uma nova história. Amém? Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como você chegou até aqui. Mas uma coisa eu posso afirmar de toda a minha alma: o primeiro passo perfeito foi ter Jesus na vida de vocês. E se Jesus está envolvido com o seu casamento, então é impossível que o seu casamento não dê certo. Olha que coisa instigante. Escute a voz desse pastor, eu vou repetir. Se vocês chegaram até aqui com Jesus e Jesus está envolvido no seu casamento, é impossível que o seu casamento não dê certo. Pergunta: e como dá certo esse casamento?
porque só depende de vocês dois, só depende dos cônjuges. Nós vamos parar mais, gastar mais tempo com a esposa, com o marido. Eu gosto de brincar, mas é sério, irmão. Se o teu marido quer ficar com você, deixa as panelas, deixa a roupa, limpeza de casa, isso aí tudo passa, mas não deixe passar o tempo com ele. Se o teu marido está pedindo socorro, que nem ontem eu falei, você sabe que muitas vezes as reações dos nossos maridos não é porque eles são más pessoas, é porque é um pedido de socorro de forma diferente, mas é dizer: ei, presta atenção aqui, a implicância. Eu conheço isso, aquela birrinha, sabe? Homem também gosta de fazer birra, mulher gosta de fazer birra, e na verdade a birra não é para querer nos destruir, é para chamar a atenção. Então não perca mais tempo, gaste tempo com ela, com ele. Nós temos umas manias doidas. Tem dia que eu acordo num tom muito legal e eu falo assim: nós temos um cantinho lá na beira do rio, lá no meio dos macacos, das cobras, dos jacarés, dos lagartos lá, nos peitos pernilongos lá. Aí a minha esposa tem um monte de coisa para fazer, ela mesma fala assim: bora pro rancho. E ela, junto com a caixa de isopor, coloca lá as coisas no café, a gente passa, pega umas outras coisas no mercado e fica o dia inteiro lá, até, sabe, não faz nada. Eu vou lá ficar cortando galho, levando mordida de formiga, e a gente, sabe, e ela tem um monte de afazeres, mas a casa ela limpa depois. A roupa, tem tanta roupa no guarda-roupa e tem que limpar, que lavar aquele dia. Larga essa máquina para lá se virando. Para que você tem máquina para lavar sozinha? Deixa essa bagaça para lá e vai viver a tua vida. A minha esposa faz isso, a gente cai fora, né, meu bem? Esse dia mesmo eu estava meio assim, nervoso. Ela me falou assim: vamos sair de casa. Eu não vou fazer comida não, nem vou limpar essa cozinha, não vou fazer nada. Vamos catando o carro e sair. Vamos embora para outra cidade lá. Passamos um dia lá, todinho, voltamos tranquilos. Não é difícil. Chega o fim de semana, meu irmão, fala de mim: irmã, é uma bagaceira aqui não, graças a Deus. Mas lá no Rio, tem umas mulheres que têm uma doença com panela, com roupa, com limpeza de casa, lavar banheiro, que é do diabo, não é de Deus não. É do diabo. Atrapalha o casamento, não é de Deus. O senhor que tem uma mania de ficar lavando o carro, limpando o carro, limpando roda de carro, mas isso é um trem do diabo. Deixa comigo. Ué, e os caras que são proprietários de Lava Jato, o que vai fazer, meu irmão? Leva essa bagaça para lavar e vai ficar com a tua mulher. É meu hobby, vem outro hobby, namorar, transar, beijar, agarrar tua mulher e vem outro hobby. Vai correr pelado com a tua mulher dentro de casa lá, vai agora para o prédio. Ficar lavando roda de carro. Mas vocês também dão uma bobeira, né, mulher? Quando eu estiver assim, você fica pelado, joga um monte de terra e fala: vem aqui me lavar, menino, eu preciso pra você. Inventa alguma coisa também. Joga pó de café e açúcar, né? Mamãe passou açúcar e pimenta, danado. Faz alguma coisa. Ainda dá tempo de ser feliz e mudar a história do seu casamento. Ainda dá tempo de ser feliz e mudar a história do seu casamento também. Amém. Hoje, pela manhã, minha esposa e eu conversando. Aí ela falou assim: que hora nós vamos amanhã?
Eu falei, eu não tenho nada, amanhã eu não vou ter atendimento. Cancelei tudo. É verdade, eu faço loucura. Tem dia que ela fala assim, eu quero ver meus pais, eu tenho atendimento. Eu ligo para a moça lá e falo assim, ó, transfere tudo para tal dia, vou atender todo mundo no dia. Aí eu combino com ela, só que quinta-feira eu vou atender das 8 da manhã às 8 da noite. Aí eu vou para o consultório, é 12 horas que é rápido até. Mas eu não vou perder a minha chance. Eu estava dando testemunho aí para, me lembro que um amigo, esse dia meu filho ligou para mim, meu filho mais velho, mora lá na minha cidade, ele não estava muito legal, ele falou assim, pai, eu preciso conversar com o senhor. Aquele dia eu estava abarrotado de atendimento, e ele falou assim, pai, eu preciso conversar com o senhor. Eu falei, ô filho, é mesmo, é pai, e vamos para a beira do rio pescar? Eu falei, bora. Ele falou, o senhor não tem serviço, não, acabou agora. Cancelei tudo, fui para a beira do rio. Fim de semana, meu irmão, amizade é com a tua mulher, com o teu marido, cancela tudo, vai viver a tua vida, reserva o passado e viva o que é novo. Deus tem uma linda história para o seu casamento e para a sua vida e pode começar hoje. Amém. Depende de cada um de nós. Amém. Pode ficar de pezinho. Amém.